Bom, Elivaldo Barbosa já aqui, a gente já tinha conversado antes do intervalo, né? Já passamos aqui alguns destaques. A gente vai começar então, né, Elivaldo? Isso. Bom dia de novo. Vamos começar. Bom dia, Nayara. Brasília. Bom dia a você. Exatamente, Nayara. Ontem em Brasília, o governador Rafael Fonteles, que coordena um grupo de governadores nessa negociação com o governo federal, Nayara, para tratar exatamente daquelas perdas do ICMS provocada pela redução do imposto sobre combustíveis, por exemplo, no ano passado. Ontem, o governador e outros governadores, ali a Fátima Bezerra, Ronaldo do Rio Grande do Norte, Ronaldo Caiado, lá de Goiás, estiveram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E há um entendimento ou a busca do diálogo no sentido dessa compensação. O Piauí, por exemplo, calcula que perdeu cerca de 600 milhões só no segundo semestre. E esse prejuízo já está beirando 1 bilhão, considerando já o final do ano e os primeiros meses de 2023. Só que, Nayara, há um descompasso enorme entre a expectativa dos governadores e o cálculo do Tesouro Nacional. Os governadores calculam que a União deve compensar os estados com aproximadamente 40 bilhões de reais. Mas o cálculo do Tesouro Nacional, essa compensação não passa de 22 bilhões, ou seja, quase a metade. Então, isso vai exigir um esforço muito grande. Eu não acredito que isso vai ser feito assim num ato, assim, num decreto. Isso não vai acontecer até porque o governo federal vive aí um momento de aperto fiscal para se integrar à política monetária do Banco Central, de evitar uma escalada inflacionária. Não é que isso seja um valor que vai comprometer os cofres da União, não compromete. Mas devido a esse aperto fiscal, é difícil a União desembolsar esse valor para compensar todos os estados brasileiros. Mas eu acho que um abatimento da dívida dos estados e dos estados que não têm dívidas, como o caso do Piauí, um parcelamento desse valor deve ser o resultado desses entendimentos com a área econômica do governo e evitando uma judicialização. Eu acho que o entendimento, a solução pode ser mais rápida do que um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, essa diferença é muito grande, né? É realidade, expectativa e realidade. Seria mais ou menos isso. Os estados dizem que a dívida chega a 44 bilhões. Bilhões, 44. E o governo federal disse, não, essa dívida é de 22 bilhões. 22 bilhões. Será que vão chegar ao meio termo, aí, uns 30 e poucos bilhões? Ou esse valor menor? Ou vai ser um parcelamento aí muitos anos? O fato é que os estados estão no prejuízo. Isso não é só o Piauí. São Paulo, Goiás, Minas, todos os estados que tiveram que baixar a alíquota do imposto do ICMS, que é um tributo estadual, que incide sobre combustíveis, telecomunicações, transportes, que foi a medida adotada pelo governo anterior para buscar a redução, principalmente dos combustíveis e da energia elétrica. Elivaldo, a gente tem o governador Rafael Fonteles falando sobre esse assunto. No final do dia, o governador Rafael Fonteles avaliou essa maratona na Câmara, no Senado e também no Ministério da Fazenda. Bom, tivemos boas agendas aqui em Brasília, com o ministro Fernando Haddad, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, aqui na residência oficial, tratando exatamente de um tema que interessa a todos os estados do Brasil, que é a recomposição das perdas em função das alterações tributárias do ano passado, que surpreendeu a todos os estados. Então é no diálogo, colocando todos os pontos de forma clara e tentando o acordo com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, os 27 governadores, a gente vai poder celebrar um acordo de entendimento que seja bom para o Brasil. Bom, e ontem também o governador Rafael Fonteles foi nas suas redes sociais e anunciou aí medidas para melhorar a questão do transporte público aqui na capital, não é isso, Elivaldo? É verdade, Nayara. São 3 medidas que o governo vai enviar essas medidas para a Assembleia Legislativa para ser transformado numa autorização legislativa. Que medidas são essas? Primeiro, o governo pretende reduzir em 50%, segundo o governador Rafael Fonteles, o ICMS, que é um tributo estadual, do óleo diesel, que é o combustível dos ônibus, dos transportes coletivos, para os ônibus, para as empresas que prestam serviço na cidade de Teresina no transporte coletivo. Essa foi a primeira medida, mas há mais 2 medidas. A isenção total do IPVA para novos ônibus. As empresas que vão renovar a frota não vão pagar o IPVA também, é uma medida interessante, reduz custos das empresas. E o terceiro é o pagamento pelo governo do Estado das gratuidades referentes ao governo do Estado.
por exemplo, os policiais que têm estudantes da rede pública, do Estado, do né? Estado, exatamente, que tem essa gratuidade, essa redução, vai ser feito um cálculo e esse cálculo vai representar um repasse do Estado para a Prefeitura. Ou seja, o Estado atua naquilo que lhe compete para interferir num problema gravíssimo que a cidade ainda enfrenta, que é exatamente o serviço de transporte coletivo, né, Yara? Acho que são medidas importantes, né, para realmente, de fato, o governo fazendo a parte que cabe para melhorar realmente essa situação do transporte público. Pois é, né, Yara? Enquanto eu abordava esse assunto agora há pouco, no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde, eu recebi uma ligação do deputado Evaldo Gomes, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa. Ele informou que esse tema, ele mesmo já encaminhou na Assembleia já há algum tempo, desde o governo Zé Filho. E ele acredita que essas mensagens oficializadas agora pelo governo do Estado terão uma boa acolhida e uma tramitação rápida para ser transformados, para que essas medidas sejam transformadas em autorizações do Legislativo para facilitar exatamente essa contribuição do governo, com participação da Assembleia e repercussão no serviço do transporte coletivo. A gente estava acompanhando a rádio, inclusive que isso pode acontecer nesse mês de fevereiro, né? Ainda no mês de fevereiro. Depois do Carnaval, as comissões já estarão instaladas, vão analisar a constitucionalidade na CCJ, depois a matéria vai para a Comissão de Finanças, porque tem a ver com tributos, exatamente essa comissão, e depois enviada à Assembleia. Eu acredito que, num esforço da Assembleia Legislativa, uma semana é o suficiente para resolver essa questão. Ontem também o governador Rafael Fonteles fez um outro anúncio, ou seja, sobre Transcerrados. Na verdade, foi um encontro envolvendo dirigentes do DER e da empresa responsável pelaquela parceria público-privada que envolve a rodovia 397, que é a Transcerrados, no sul do Piauí. DER e a empresa responsável estabeleceram, Neyara, um cronograma para a conclusão do asfaltamento dos 330 quilômetros de uma rodovia importantíssima para o desenvolvimento econômico da região que mais produz grãos no Piauí, que a gente já está aqui acostumado a mostrar buraqueira, lamaçal, uma situação que realmente complica bastante e desestimula a produção. Mas, pelo que a gente vai ver na reportagem, essa situação está com os dias contados para a solução definitiva. No encontro, dirigentes do DER e da CS Grãos do Piauí, empresa responsável pela execução da parceria público-privada na rodovia PI 397, ou Transcerrados, como é mais conhecida. São 330 quilômetros de extensão, com 100 quilômetros sob a responsabilidade do governo estadual. Segundo o diretor-geral do DER, Leonardo Sobral, para o trecho associado ao governo, os recursos já estão garantidos. Leonardo Sobral também está animado com o nível de investimentos em andamento na Transcerrados. Ao todo, serão investidos no trecho público ligado ao governo, cerca de 90 milhões de reais. Esta PPP é um grande case de sucesso aqui no estado do Piauí, a parceria público-privado trabalhando em conjunto para desenvolver a região dos Cerrados piauienses. O diretor da CS Grãos do Piauí aposta no potencial do campo piauiense na produção de grãos. A reunião também alinhou investimentos que estão programados para Transcerrados através da parceria público-privada. A concessionária CS Grãos do Piauí é uma investidora no estado, acredita muito no estado. E nós, no próximo ano, esse ano que nós estamos, vamos terminar de implantar todo o trecho rodoviário que ainda está in natura, que são 140 quilômetros. Bom, então uma boa notícia, né? Então foi uma reunião entre o DR com a empresa, o representante da PPP. CS Grãos do Piauí, a empresa que executa, o consórcio que executa, ficou responsável por um trecho de pouco mais de 200 quilômetros da rodovia Transcerrados. Você conhece também, Neyara, é aquele trecho que você chega ali, Sebastião Leal, perto de Uruçuí, você dobra, tem uma rotatória, você dobra à esquerda e ali começa já num trecho asfaltado os 330 quilômetros da Transcerrados, que vai até o encontro com a rodovia 235, é uma BR, esse é um lá trecho perto que já de Santa Filomena. Asfaltado até um certo ponto, já está né? até um certo ponto, e agora a PPP vai prolongar esse trecho
trecho por mais 200 quilômetros e o Estado fica com uns pouco mais de 100 quilômetros. E tem um recurso garantido, segundo o diretor do DER, Leonardo Sobral, é um recurso do governo federal, através da Caixa Econômica Federal, um total de 98 milhões que já estão disponíveis para o governo do Estado investir nesse asfaltamento. Ou seja, você tem ali uma espécie de coluna vertebral dos Cerrados, ali na Transcerrados. E ajeitando as outras rodovias que interligam aquele anel rodoviário da produção, o Piauí poderá dar um salto importante no apoio à logística de uma região que é bastante produtiva e traz muitos dividendos, muitas divisas, melhor dizendo, muitas divisas para o estado do Piauí e oportunidades de trabalho para muita gente. E que só vem crescendo, né? Com A gente certeza. vem sempre anunciando aí, o IBGE sempre divulgando safra recorde, aumento na produção, na área plantada, na produção, enfim. É verdade, né, Yara? Tem tudo para decolar de vez uma região que é projeção para o Brasil, para o Matopiba, que é o Maranhão, o Tocantins, Bahia e o Piauí, e considerada a última fronteira agrícola do país. Então, a última fronteira agrícola do Brasil tem que crescer de modo sustentável, respeitando os recursos naturais e o Estado também, o poder público, cumprindo a parte que lhe compete, que é garantir minimamente a logística para apoiar os investidores que acreditam no potencial dessa região. Ok, podemos Sim. nos despedir? Podemos sim. Por mim, fica Tudo até às certo. 8 horas. Hoje mas... você deveria ter vindo com a gravata combinando com a minha blusa, Pois Elivaldo. é, exatamente. Hoje a Já telepatia em não ritmo funcionou. de carnaval. Tá bom, então. Obrigada, É isso, meu Yara. amigo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.